Senhora Presidente, eu gostaria de iniciar o meu pronunciamento falando da nossa reunião com o senhor Wilson Cabral, secretário adjunto de Obras do Governo do Estado. Estivemos em Campo Grande, eu, a senhora Presidente também, a vereadora Sônia Maran, o vereador Alírio, que estava também em Campo Grande, mas por motivos de saúde não esteve presente, mas contribuiu muito com as informações para que a gente fosse indagar, né, não só o secretário adjunto, como o próprio secretário Giroto, mas ele não nos atendeu. Então, o senhor Wilson Cabral foi quem nos atendeu neste dia, sobre as condições das pontes na região do Aroeira, na região da saída da Fazenda Catleia, enfim, as pontes que estão, né, dentro do nosso perímetro, do nosso município. E conversando com o secretário Wilson Cabral, ele nos mostrou já o processo que já havia sido enviado para ele. Nós levamos a cópia, seu Alírio, também da sua indicação já há algum tempo falando dessas questões, que as nossas pontes de madeira, elas estão em condições precárias. Várias pessoas que passam por estas pontes diariamente, elas já avisaram que, enfim, estão com dificuldade porque são de madeira, são pontes antigas, e ele nos informou que Chapadão do Sul será contemplado, então, com a construção de uma nova ponte, ainda de madeira. Até nós indagamos, olha, ponte de madeira é um retrocesso. E ele também disse, devido à mudança de governo, algumas pessoas que conversaram com ele na mesma tarde, um pouquinho antes da nossa reunião, que o governador eleito, senhor Reinaldo Azambuja, ele tem interesse, falou em várias campanhas também, que as pontes de madeira são retrocesso, que já deveriam ser construídas pontes de concreto. E é isso que nós esperamos também. Mas, enfim, partindo para a praticidade da coisa, nós falamos e pedimos que até esta ponte ser construída, seja ela de madeira ou seja ela de concreto, que se coloque um desvio para que as pessoas que estão passando por essas pontes precárias não sofram nenhum acidente, a gente não venha depois chorar o leite derramado aqui. E informar a população que nós estamos de olho, mesmo não conhecendo, eu não conheço tão bem a região, porque, enfim, antes não tinha carro, não tinha como ir até lá, o senhor Alírio me levou um dia para me apresentar aquela região toda. Nós pedimos uma providência rápida antes do início das chuvas, das águas, para que não ocorra nenhum acidente grave. E aí, com isso, ele nos colocou para conversar com o senhor Vaino, que é o responsável pela fiscalização destas pontes da nossa região aqui. Ele fica em Costa Rica, conversamos com ele no mesmo dia. Ele vai estar vindo para fazer mais uma vistoria nessas pontes, seu Alírio, tanto essa como outras próximas, para daí sim, ele precisa fazer essa vistoria, por ser o profissional responsável por isso, para que ele faça ou a interdição, então, dessas pontes, ou que providencie um desvio também. Eu já respondendo também a professora Clenir, que foi aqui que me indagou na escola também, e hoje ela disse que ficou a dúvida se era sobre o Rio Indaiá, sobre o Rio Sucuriú e tudo mais. Hoje ela disse que o senhor estava certo realmente, seu Alírio, que é no Rio Indaiá. Naquela região lá, as pessoas confundem, outro professor que vai para lá todo dia também confundiu os nomes, aí acabei de pedir que a nossa assessora jurídica ligasse para ela, só para ter certeza, então, que realmente é a ponte. Uma parte? Com certeza. Muito obrigado pela cedência. Eu gostaria também aqui aproveitar a oportunidade para falar da indicação da vereadora Tânia Francini a respeito da ponte. Aquela ponte, na realidade, é no Rio Indaiá, não é no Rio Sucuriú. E todas as pontes, tanto do Indaiá quanto do Sucuriú, nenhuma é municipal, porque elas são pontes muito caras, o município não suporta fazer uma ponte dessa. Então, são todas, e nós não todas, elas são municipais, estaduais, e nós não temos uma condição realmente nem de reformar essa ponte, que é muito caro, são pontes grandes. E no Rio Sucuriú nós não temos nenhuma ponte de madeira. Seria isso, obrigado, vereador. Suas palavras façam parte do meu pronunciamento, senhor Alírio. E aí... Deixa eu dar só um minutinho para poder refazer. Então, por gentileza, eu peço que retifique a indicação, que seja, então, a ponte do Rio Indaiá e não do Sucuriú. Obrigada pela correção. Que as suas palavras também façam parte do meu pronunciamento. E para concluir esse assunto, então, a conversa com o senhor Wilson Cabral fosse que o senhor Vaino viesse fazer esta vistoria, e ele nos garantiu que o governador atual deixará, então, já o dinheiro empenhado para a licitação, para que seja ou construída uma nova ponte, ou feito um desvio, enfim, que eles tomem providências
antes que aconteça, enfim, um acidente, uma tragédia nessas regiões. Eu gostaria de falar também hoje, especialmente para as 700 pessoas que votaram no Teacher Wagner. Algumas não me conheciam, algumas me conheciam depois, mas especialmente para as que me conhecem o meu caráter, que confiaram o seu voto à minha pessoa e no qual eu estou aqui hoje. Cada vereador, enfim, cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um temperamento, e eu tenho o temperamento, eu tenho o perfil, a personalidade de sempre conversar, de sempre sentar, de sempre olhar olho no olho, e foi isso que fiz em relação ao Dr. Felipe, em vários momentos. Alguns colegas aqui até falaram que o prefeito precisa aprender a ouvir, né? Várias pessoas chegaram para conversar com ele, inclusive eu também estive pessoalmente olhando no olho dele e dizendo isso, que ele precisa ouvir mais as pessoas, precisa ouvir mais os conselhos, enfim, precisa ouvir mais tudo que a gente aprende, o que a gente escuta da população no dia a dia, nas ruas, até porque nós somos o para-choque da administração. Se estamos fazendo, somos errados; se não fazemos, somos piores ainda. Mas, aqui falando especialmente para estas pessoas, que eu tenho a minha consciência tranquila, continuo tendo, após a eleição da mesa de hoje também, as minhas convicções, e que cada um fale por si sempre. E aqui estou eu falando por mim. E sem pensamentos raivosos ou até mesmo picuinhas políticas em relação ao prefeito Dr. Felipe, agora afastado. Isso é sim desagradável. Nós conversamos com os alunos, enfim, na escola, as pessoas ligando hoje e tudo mais, e fazendo críticas, apontamentos, muitos nas redes sociais. E eu sempre digo que, infelizmente, rede social às vezes não resolve nada. A gente precisa ir para a praticidade, precisa conversar com as pessoas, tomar atitude. É isso que eu tenho feito, como fiz em vários momentos. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque antes que o secretário de Finanças da época fosse preso, alguns dias antes eu fui até o prefeito indagá-lo em relação às licitações, conversar com ele, pedir algumas explicações, e ele me garantiu que estava tudo certo, que confiava, mesmo muitos rumores chegando em volta, até mesmo de repente algumas provas que algumas pessoas estavam trazendo. E logo em seguida todo mundo viu o que aconteceu. Eu estava em Campo Grande, quando fiquei sabendo, eu tinha ido pedir para que a Secretaria de Estado revogasse o meu pedido de 4 anos, enfim, só para mais um ano que eu estava na presidência, porque eu gostaria de voltar a lecionar. No ano de 2013 eu era presidente, não pude fazer isso, e este ano estou eu lecionando no colégio Jorge Amado, na escola Jorge Amado. Então eu tenho minha consciência tranquila, sim, em relação a isso. Embora isso como você mesmo falou, presidente, isso nos deixa muito triste, sim, isso nos atinge. E a população às vezes não entende que nós não somos prefeitos, somos vereadores. Há uma diferença, as pessoas precisam entender isso, que às vezes as nossas boas vontades, as nossas indicações, elas não são muito sequer lidas, nem sequer lidas, como eu mesmo já presenciei algumas situações. Eu quero aqui desejar à prefeita, a prefeita Elizabeth, que hoje empossada, ela mandou um requerimento nos avisando e nos informando, desejar a ela sucesso, sabedoria, e dizer que ela também pode sim dar conta do recado, e é o que eu desejo e me coloco à disposição para que a prefeita Elizabeth Scheid, neste momento, se precisar do Teacher Wagner enquanto vereador, enquanto professor amigo, que ela me conhece há um bom tempo, eu também estou à disposição. Eu queria agradecer a atenção de todos. Boa noite e muito obrigado.